Enquanto o Ministério do Turismo do Egito fica cada vez mais desesperado para atrair turistas de volta às pirâmides, eles estão divulgando mais e mais notícias exageradas sobre novas descobertas emocionantes ou assustadoras. De uma tumba com vapores tóxicos e fétidos vazando até um poço cheio de mãos cortadas, aqui estão 20 das descobertas mais incríveis no Egito que assustam os cientistas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Estátua de Ka-Aper. Pouquíssimas estátuas de madeira sobreviveram do Antigo Egito e, obviamente, muitas mais de suas contrapartes de pedra resistiram aos rigores do tempo, mas esta é notável pela riqueza de seus detalhes e sua completude. Esta é uma estátua feita de um sacerdote chamado Ka-Aper. Ela sobreviveu porque foi feita de madeira de muito alta qualidade, provavelmente cedro importado do Líbano, ao contrário de muitas outras estátuas de madeira feitas com madeiras locais de baixa qualidade. Esta peça foi originalmente esculpida em madeira e depois revestida com gesso e finalmente pintada. Ela representa Ka-Aper em uma pose de marcha, com o pé esquerdo à frente e segurando um bastão com a mão esquerda. Acredita-se que ele provavelmente segurava um cilindro em sua mão direita, embora isso não seja mais certo. Os olhos da estátua foram incrustados com calcita de pedra preta e cristal de rocha e são contornados com cobre. Isso mostra a estatura e provavelmente a riqueza do homem que ela representa. Bem, isso é tudo por hoje, direto das tumbas e sarcófagos do Antigo Egito. Qual dessas incríveis descobertas você achou mais interessante? Alguma delas te assustou? Ou será que esses cientistas medrosos estão apenas exagerando, como sempre? Número 2. Descoberta extraordinária de meninas bebês mumificadas que compartilham DNA com o rei Tut. A prática de enterrar faraós mortos junto com seus animais de estimação e, às vezes, até seus servos, era relativamente comum. A ideia geral da tumba era que ela deveria conter tudo o que o faraó precisaria na próxima vida. Isso significava absolutamente tudo, e por um tempo, isso também incluía os servos do faraó morto, mesmo que eles, inconvenientemente, não estivessem exatamente mortos. Essa prática insana foi eventualmente substituída por modelos dos servos, sem dúvida, uma ideia que foi entusiasticamente endossada pelos servos em todo lugar que ainda estavam vivos. Então, não deveria ser uma grande surpresa que a tumba de Tutankhamon contivesse múmias além do próprio faraó. No entanto, o fato de as múmias serem de bebês pequenos, isso é um pouco mais chocante. Quando a tumba foi desenterrada em 1922, as duas filhas infantis do faraó foram encontradas dentro dela. Não parece ter sido tão sinistro quanto parece. As crianças haviam morrido antes da morte do pai. A história super triste é ainda mais agravada pelo fato de que os bebês não têm nomes conhecidos, sendo simplesmente chamadas de 317ª-A e 317ª-B. Número 3. Caminho de 3.400 anos, restaurado perto de Luxor. Aqui temos outra descoberta que, francamente, soa até meio chata no Egito. Quero dizer, honestamente, o Conselho de Turismo do Egito pode estar indo para o fundo do poço se está tentando atrair visitantes para seus sites com um antigo caminho recém-restaurado. Afinal, é só um caminho, sem múmias, máscaras da morte, tumbas ou qualquer coisa assim. Mas enfim, aqui estamos, fazendo o trabalho de promover os tesouros do Antigo Egito para tentar convencer os visitantes a superarem o medo de viajar e voltarem a olhar para as muitas maravilhas dessa antiga terra dos faraós e camelos. Esse caminho de 3.400 anos é chamado de Avenida das Esfinges e é basicamente um caminho que conecta os templos de Karnak e Luxor. Agora, eu sei que é uma coisa super emocionante, mas para ser justo, ele foi descoberto na década de 1940 e levou tantas décadas de meticuloso trabalho de restauração para ser aberto ao público hoje, então talvez devêssemos ser um pouco mais empolgantes. Quero dizer, quem poderia dizer o contrário? Número 4. Tumba de Khoi em El Assofi. Esta tumba foi descoberta na antiga necrópole de Saqqara, como muitas das coisas que vimos do Antigo Egito. Agora, eu sei, você provavelmente está dizendo, outra tumba? Como isso é empolgante?
mas eu garanto que esta é diferente. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas o que dizem ser diferente nesta tumba é que suas paredes estavam cobertas por pinturas extraordinárias e extremamente úteis para a história. De acordo com os especialistas, essas imagens são uma espécie de planta arquitetônica arqueológica para a criação das pirâmides reais da Quinta Dinastia, enquanto outras partes dessa tumba haviam sido saqueadas, mais notavelmente, as pedras haviam sido roubadas e o sarcófago de calcário branco destruído. Essas paredes pintadas dessa tumba em particular permaneceram incomumente intactas, muito brilhantes e bem preservadas, como você pode provavelmente ver. Número 5. Arqueólogos descobrem naufrágio egípcio de 2.200 anos no mar Mediterrâneo. Acredita-se que esse naufrágio tenha tido seus últimos momentos bastante dramáticos enquanto era um navio de alta mar. Embora eu imagine que a maioria dos navios prestes a se tornar destroços sintam, ao menos, um pouco de drama enquanto o evento acontece. Arqueólogos descobriram esse navio, que se acredita ter afundado há 2.200 anos no Mediterrâneo. E acredita-se que o navio tenha sido atingido por blocos de pedra caindo do Templo de Amon, que estava sendo destruído por um enorme terremoto. O navio foi encontrado sob os restos da cidade submersa de Herakleion. Essa lendária cidade perdida tem suas origens desde o século XII a.C., o que é um tempo incrivelmente longo, realmente muito antigo, e tem muitos vínculos com outras grandes civilizações da era, como a Grécia Antiga. Arqueólogos acreditam que a cidade foi perdida para o mar devido a uma combinação de terremotos e tsunamis, além do problema que enfrentamos no mundo moderno, o aumento do nível do mar. Os grandes edifícios de Herakleion provavelmente foram levados pelas águas quando a cidade sofreu uma grande inundação no final do século II a.C. Muitas estruturas colapsaram sob a pressão da água e grandes áreas da cidade foram perdidas. Acredita-se que alguns residentes possam ter permanecido nas poucas partes restantes da cidade durante a Era Romana e os primeiros dias do domínio árabe, mas a cidade continuou a se desintegrar e foi completamente tomada pelo Mediterrâneo até o final do século VIII d.C. Número 6. Vértebra de dinossauro de 98 milhões de anos é descoberta no Egito. Em 2016, uma expedição ao oásis de Bahária, no enorme deserto ocidental do Egito, revelou um fóssil de uma parte de um dinossauro que viveu há 98 milhões de anos, ou seja, um pouco mais antigo que todas essas múmias que temos analisado hoje. A vértebra fossilizada do pescoço pertencia a um dinossauro que eu não consigo pronunciar, e ele viveu durante o período Cretáceo, que foi entre 145 e 66 milhões de anos atrás. Esses tipos de dinossauros eram aparentemente muito comuns em partes do que hoje é a Europa e locais que hoje fazem parte dos continentes do Hemisfério Sul, como África e América do Sul. No entanto, é a primeira vez que esses fósseis dessa espécie foram encontrados no Egito, o que deixou os paleontólogos muito empolgados. Número 7. Bonecas Shabti. Os antigos egípcios tinham uma ideia muito forte de como seria a vida após a morte e o que precisariam para passar a eternidade lá. Eles acreditavam que o reino dos mortos era uma cópia exata da vida na Terra e que, quando uma pessoa morria, ela simplesmente viajava da vida terrena para a eterna. Assim, eles achavam que precisariam de alguns objetos para ajudá-los a navegar no além-vida. Naturalmente, os mais ricos levavam muito mais do que os pobres, já que o que eles tinham em vida também deveria ser representado na morte. Isso incluía comida, família, casas, etc. E as pessoas poderiam continuar a realizar suas atividades como haviam feito na vida. Isso também incluía, curiosamente, o trabalho. Sim, se você era uma pessoa trabalhadora em vida, continuaria a trabalhar na morte. Parece mais um pesadelo do que uma eternidade na Terra. Se um egípcio não pudesse trabalhar devido à doença ou outro motivo, até mesmo a morte, ele poderia enviar outra pessoa para ocupar seu lugar. Então, eles criaram essas bonecas Shabti para ocupar seu lugar quando não pudessem cumprir seus deveres. As bonecas Shabti eram objetos funerários figurativos que acompanhavam os mortos na vida após a morte.
Essas bonecas eram acompanhadas por um feitiço que especificava qual seria sua função. A ideia era que o feitiço faria com que a boneca Shabti ganhasse vida e cumprisse o papel para o qual foi criada da pessoa morta, permitindo que a alma siga seu caminho no além-vida. Número 8. Arqueólogos no Egito descobrem um túnel que pode levar à tumba perdida de Cleópatra. Cleópatra pode ser a rainha egípcia mais famosa, mas o local de sua tumba continua a escapar do mundo arqueológico. No entanto, novas informações sobre um possível local vieram à tona. Arqueólogos descobriram um túnel esculpido na rocha abaixo de um antigo templo egípcio, que sugerem que pode levar à tumba de Cleópatra. O túnel tem 1.463 metros de comprimento e passa por baixo do templo de Osíris Magna, na região de Alexandria. Alguns especialistas levantaram a hipótese de que esse túnel pode, na verdade, ser a tumba de Cleópatra e de seu amante, Marco Antônio. O túnel em si foi descrito por quem o viu como um milagre. Essa estrutura é aparentemente bastante significativa em termos de engenharia, embora chamá-la de milagre possa ser um pouco exagerado. O túnel tem cerca de 1,80 m de altura e lembra outro túnel antigo na ilha grega de Samos. O de Alexandria até agora revelou poucos segredos, mas alguns potes de cerâmica foram encontrados, assim como algumas moedas de Cleópatra e do governante anterior, Alexandre, o Grande, além de várias estátuas. Número 9. Robô dentro da Grande Pirâmide revela uma porta secreta. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, é um símbolo do grande e duradouro apelo misterioso do passado do Antigo Egito. Esta pirâmide é uma das maiores e mais óbvias peças do quebra-cabeça, e ainda assim, continua a guardar segredos, alguns dos quais estão sendo revelados até hoje. Recentemente, foi descoberto que dentro da Grande Pirâmide de Gizé existe um grande vazio, ou uma sala oculta, se preferir. E os cientistas acabaram de começar a desenvolver as tecnologias que permitirão que eles realmente vejam abaixo da superfície da estrutura. Embora a pirâmide de Quéops tenha sido construída por volta de 2500 a.C., nossa tecnologia moderna só nos permitiu investigar até uma certa profundidade dentro dessa edificação. Agora, há scanners em uso que conseguem visualizar e mapear a forma real do interior, em vez de apenas basear o mapa no que as pessoas viram ou poderiam imaginar que havia lá dentro. Então, uma das coisas que eles encontraram ao escanear a pirâmide com essa nova máquina sofisticada foi uma sala ou câmara que parecia ter sido deliberadamente oculta. Com 1.100 pés de comprimento, o espaço parece que pode ter tido um propósito. Mas mesmo com todos os scanners do mundo, ainda não conseguimos descobrir o significado das ideias antigas. Os cientistas envolvidos na descoberta não estão chamando o espaço de sala, pois ainda não têm certeza do que realmente é. Não se sabe exatamente para que servia, mas ao invés disso, eles começaram a ver essa área como um vazio. Existem algumas teorias, muitas das quais esses cientistas hesitam em se empolgar muito. Uma delas é que essa sala secreta poderia ser o local onde o corpo do rei foi enterrado, mas dizem que é mais provável que tenha sido usada com um propósito de engenharia para os arquitetos envolvidos na construção da Grande Pirâmide. Mas o que você acha? Eles devem tentar encontrar uma maneira de chegar mais perto e dar uma olhada mais de perto? Número 10. Descoberta de 16 mãos enterradas no Egito. E agora, algo completamente assustador. Esta é a descoberta sinistra e bastante macabra de um monte de mãos que foram encontradas jogadas em fossos datados de cerca de 3.600 anos atrás. Então, por que diabos haveria um monte de mãos decepadas em um buraco? Essa é uma boa pergunta, então vamos investigar e descobrir. De acordo com especialistas dessa época, os guerreiros tinham um hábito muito específico e bastante horrível de cortar as mãos direitas dos inimigos. Não tanto como você pode imaginar, como troféus, embora haja definitivamente um elemento disso, mas sim para trocar as mãos por ouro. E você sabe o quanto os antigos egípcios adoravam coisas brilhantes. Tudo acontecia assim. Quando um guerreiro vencia uma batalha contra um inimigo, ele cortava as mãos do oponente para remover sua força e garantir que ele não teria poder por toda a eternidade. Você sabe como os antigos egípcios gostavam de levar tudo com eles para o além. Essas mãos eram então trocadas por ouro e enterradas nesses fossos. Que lindo, né? Número 11.
A múmia da rainha Nefertiti descoberta, segundo especialistas. Bem, é fácil afirmar que você encontrou algo, mas é um pouco mais complicado provar isso. No início do outono de 2022, um especialista renomado em egiptologia afirmou que a múmia da rainha Nefertiti finalmente havia sido encontrada. O mistério sobre o local de descanso final de Nefertiti sempre desafiou os arqueólogos. Então, esse especialista e sua equipe começaram a busca com afinco em 2017. Eles afirmaram que encontraram ela e que irão revelar onde, como e por que acreditam ser a famosa beleza no momento adequado, é claro. Tudo isso soa um pouco como uma grande conversa fiada para mim. Mas, afinal, o que eu sei? Eu só trabalho aqui e falo muitas palavras. Também é importante lembrar que o Ministério do Turismo do Egito está sempre ansioso para promover todas as coisas incríveis que foram encontradas nas tumbas constantemente investigadas deste país. E eles estão sempre buscando uma maneira de reviver a indústria de turismo em declínio, e uma grande descoberta como essa certamente causaria um grande alvoroço no departamento de fãs do Antigo Egito. Não que eu seja cético ou algo assim, claro. Número 12. Sarcófagos egípcios enterrados por 2.500 anos, desenterrados em Saqqara. Quando você pensa que já viu todas as múmias que poderiam ser descobertas, eles simplesmente abrem uma nova, junto com 58 de suas amigas. Nada menos. Isso mesmo, em outubro de 2020, arqueólogos no Egito começaram a abrir os antigos sarcófagos que haviam sido descobertos mais cedo naquele ano em um local de escavação em Saqqara, ao sul do Cairo. E apesar de todas as maldições e perigos que podem acometer uma pessoa se mexer com uma múmia, a maioria das pessoas continua abrindo essas coisas como se nada fosse. Na verdade, não apenas as pessoas estão dispostas a abrir os caixões, como também há muitas pessoas fazendo fila para estar lá quando isso acontece. E foi o que ocorreu quando esses arqueólogos abriram a tampa dessa antiga caixa da morte que permaneceu selada por 2.500 anos. A expressão "descanse em paz" não significa nada para essas pessoas? O primeiro sarcófago continha os restos mumificados de um sacerdote, que aparentemente estava usando um traje bem chamativo, um pano de sepultamento ornamentado com a imagem do rosto do defunto. Que encantador! Os arqueólogos estavam aparentemente extasiados com o conteúdo desses caixões e não conseguiam acreditar em sua boa sorte. Vamos apenas torcer para que isso dure para eles e que nenhum acidente infeliz aconteça. Número 13. A restauração do templo de Amenhotep III no Egito leva à descoberta de uma colossal dupla de esfinges. Enquanto parecia que o solo egípcio estava definitivamente repleto de cadáveres antigos e secos, encontrar uma esfinge era um evento raro e talvez empolgante. Encontrar duas esfinges deve ter sido como o Natal para os arqueólogos. Enquanto os especialistas estavam ocupados restaurando o antigo templo egípcio de Amenhotep III, a oeste de Luxor, desenterraram uma grande quantidade de fragmentos que provinham de uma dupla de enormes esfinges de calcário. Essas grandes figuras tinham cerca de 8 metros de altura e acredita-se que representavam o faraó Amenhotep III, com uma cabeça adornada por um chapéu em forma de mangusto, uma barba real e um grande colar. Elas foram confirmadas como sendo de sua semelhança quando o calcário foi restaurado e revelou a inscrição que foi decifrada como "O Amado Amon-Ra". Eles também encontraram outras coisas interessantes, como várias estátuas e fragmentos de um templo com arte que representavam o festival dos tempos antigos do Egito, celebrado para marcar o reinado do faraó após 30 anos no poder. Número 14. Mãe e filho mumificados encontrados no Egito. Aqui estamos novamente na região de Assuan, no Egito, onde desta vez estamos olhando para mais alguns corpos velhos e mumificados. Eu sei, somos tão sortudos, não é? Esta é a descoberta horrível de uma mãe e os restos mumificados de seu filho. Acredita-se que esses corpos antigos datem do período greco-romano, que começou em 332 a.C. com o governo de Alexandre, o Grande. Eles encontraram uma grande tumba em uma câmara cortada na rocha que acredita-se ter cerca de 2.000 anos. A própria tumba parece ter contido até 30 múmias diferentes, além de uma série de artefatos, como vasos e estatuetas.
e também uma maca que os arqueólogos dizem ter sido provavelmente usada para transportar as múmias para a tumba. As duas múmias, que se acredita serem a mãe e o filho, estão dispostas em uma posição sobreposta. Aparentemente, isso foi o que indicou aos especialistas seu vínculo familiar. Elas também foram encontradas ainda cobertas por algo conhecido como cortonagem pintada, que é criada a partir de pedaços de linho ou... Número 15. Jogo de tabuleiro egípcio antigo da morte identificado por cientistas. Este é um jogo de tabuleiro egípcio antigo chamado Senet. Ele era jogado por toda a sociedade há cerca de 5.000 anos, até que surgiram jogos mais brilhantes e excitantes cerca de 2.500 anos depois. Enfim, após investigar um pouco mais sobre o jogo, alguns especialistas egípcios agora acreditam ter descoberto como e por que ele era jogado. Conhecido como o jogo de tabuleiro da morte, que soa bem menos convidativo, acredite, segundo esses estudiosos, o jogo basicamente envolvia mover suas peças até o ponto final no tabuleiro. Eles acreditam que ele foi projetado para representar as almas atravessando o reino dos mortos. Oh, que alegre, de fato! Número 16. Arqueólogos do Egito fazem descoberta intrigante em misteriosa abertura subaquática. Às vezes, ser um arqueólogo não é apenas usar uma escova de dentes para limpar pedaços de potes antigos e quebrados. Muito raramente, pode ser algo mais parecido com o que vemos nos filmes de Indiana Jones. Bem, mais ou menos, esses arqueólogos tiveram que incorporar o selamento em suas atividades de caça ao tesouro, o que foi bastante emocionante. Eles selaram um poço de 6 metros de profundidade cheio de água e então se encontraram em o que descreveram como uma misteriosa abertura subaquática. Esse local incomum foi descoberto cerca de 64 quilômetros ao norte de Aswan. A área inteira havia sido uma grande pedreira durante a 18ª dinastia do Antigo Egito. Dentro do local, eles encontraram uma entrada que acreditam levar a outro lugar e também acreditam que possa ser uma tumba que havia sido anteriormente ocultada pela água. Dentro, havia pedaços de cerâmica, esqueletos e também uma segunda abertura, o que deixou todos ainda mais empolgados. O tamanho da tumba, bem como as medidas tomadas para escondê-la, sugerem que eles provavelmente encontraram algo realmente interessante. Eles acreditam que na área além da segunda entrada possa haver centenas de corpos. Oh, que emocionante! Número 17. A tatuagem mais antiga encontrada em múmias egípcias de 5.000 anos. De acordo com os egiptólogos, parece que esse cadáver mumificado pode exibir uma das tatuagens mais antigas já encontradas. Na verdade, existem duas múmias datadas de cerca de 5.000 anos que apresentam algumas tatuagens. As imagens encontradas em sua pele são de um touro selvagem e uma ovelha Barbary. Estas estão no braço superior da múmia masculina, e há alguns padrões em forma de S no braço superior e ombro da múmia feminina. Anteriormente, as tatuagens mais antigas conhecidas na região eram 1.000 anos mais recentes. Então essa é uma grande descoberta na história da arte corporal e muda completamente a forma como os arqueólogos veem essa prática no continente africano. Essas múmias foram encontradas há cerca de 100 anos, mas foi só com o uso de tecnologias modernas de infravermelho que a arte corporal foi adequadamente identificada. Então, isso pode ser apenas o começo de reescrever os livros de história sobre o tema. Essa descoberta já alterou a data das tatuagens mais antigas conhecidas, mas também estabeleceu que não eram apenas as mulheres que as possuíam, como se acreditava antes, e que a modificação corporal era, na verdade, usada por todos. A tatuagem mais antiga da Europa foi encontrada em Ötzi, o Homem do Gelo, que se sabe ter algumas linhas verticais e horizontais tatuadas no corpo. Elas datam de uma era semelhante, mas acredita-se que Ötzi seja um pouco mais velho, enquanto as tatuagens da múmia egípcia são figurativas. Número 18. Pesquisadores chocados ao descobrir que uma múmia egípcia era uma mulher grávida. Uma múmia egípcia que foi transportada do Egito para a Polônia no início dos anos 1800 passou recentemente por novos testes realizados por uma equipe de cientistas poloneses. E o que eles descobriram foi que essa múmia é considerada a primeira grávida do mundo. Há piadas sem graça sobre isso, mas é muito doloroso até pensar nelas.
A múmia data do primeiro século antes de Cristo e por muitos anos acreditava-se que fosse o corpo de um sacerdote masculino. Mas, com a ciência moderna, é possível investigar onde antes não era possível. Usando escaneamento radiológico, os cientistas do Museu Nacional de Varsóvia descobriram que a múmia não era apenas uma mulher, mas que ela estava grávida de cerca de 28 semanas quando morreu. Isso só me deixa triste, na verdade. Número 19. Mistério do sarcófago egípcio, tumba negra aberta em Alexandria. Em 2018, arqueólogos no Egito encontraram um sarcófago de granito negro super assustador e extremamente misterioso. Era um pouco diferente de todas as coisas de túmulo que eles costumam encontrar por lá, e realmente fez um grande impacto nas pessoas responsáveis por abri-lo. Primeiro, havia o medo padrão da maldição. Isso já é de se esperar sempre que um túmulo é aberto. Sabe, a maldição da tumba da múmia ainda é um medo legítimo para algumas pessoas. E as coisas eram bem mais assustadoras no Antigo Egito. E também, abrir um túmulo estão cheios de riscos biológicos e coisas nojentas, então você provavelmente já deve imaginar o que vem por aí. Enfim, quando os arqueólogos começaram a abrir este grande caixão preto, eles foram recebidos com o cheiro mais horrível. Bem, era um túmulo, afinal, então não deveria ser uma surpresa tão grande. Antes de abrirem, eles até tinham esperanças de encontrar o longamente perdido túmulo de Alexandre, o Grande, mas o que encontraram foi bem menos empolgante. Era 3 esqueletos e uma poça de água de esgoto marrom. Com licença, enquanto eu vomito um pouco. Embora eles não acreditem que tenham liberado uma maldição propriamente dita, é bem possível que tenham liberado alguns vapores tóxicos. Delicioso. Número 20. Novo templo encontrado no Egito, Templo de Buto. Até os entusiastas mais empolgados do Antigo Egito podem achar um pouco difícil ficar tão animados com esta descoberta, mas aí está. Estamos contando sobre ela de qualquer forma. Sorte sua! Esta é a descoberta recente e entediante dos restos de uma colunata abaixo de um templo no Egito. Aparentemente, isso significa algumas coisas interessantes sobre a história da arquitetura. Mas, fora isso, são apenas algumas colunas em um poço ao lado de um templo antigo. E enquanto o local do Templo de Buto, por si só, é alegadamente um local importante na história da região, não há grandes notícias ou descobertas emocionantes ou coisas particularmente fascinantes que tenham sido reveladas. Vamos seguir rapidamente para algo muito mais divertido antes que isso se torne entediante. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!